Na noite desta quinta-feira, 8 de agosto, ocorreu no Salão Nobre da Soal, em Veranópolis, o primeiro Fórum Municipal da Cultura. Com a temática Cultura, Identidade e Inserção Social, a ideia do fórum é abrir um espaço de articulação, intervenção, troca de experiências e debates, proporcionando o desenvolvimento cultural de Veranópolis. O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Dirceu Andrioli, conversou com a reportagem e fala um pouco mais sobre o que trata o Fórum da Cultura de Veranópolis. Bom, o fórum é o seguinte, como diz o próprio nome, é um momento para as pessoas conversarem, dialogarem, exporem suas ideias, contarem como elas enxergam a cultura em Veranópolis e como elas gostariam de enxergar a cultura, não só na atualidade como no futuro. A gente está provocando a classe artística, a classe cultural, para que elas participem das ações culturais, seja ativamente ou seja opinando, para que se construa uma coisa mais sólida a médio e longo prazo. Então o momento do fórum é abrir para as pessoas dialogarem, conversarem e opinarem, ajudarem a construir. Ou seja, na verdade as pessoas vão vir aqui, não vão assistir uma palestra, vai ser um conjunto de ideias aqui que vai ser trocado, é isso mesmo? Exatamente. No primeiro momento, o nosso mediador, o Marco Aurélio, ele vai fazer uma pequena explanação, que é um momento palestra, né? Sobre o que é a cultura, como a gente deve entender a cultura. E depois disso a gente vai formar alguns grupos setoriais para que as pessoas entre cada grupo e apontem os problemas e possíveis soluções e depois tragam para o grande grupo. A partir disso, a gente pode também apontar novas lideranças culturais, porque senão fica sempre aquela coisa, a população mesmo enxerga, né? Sempre as mesmas pessoas na frente dos projetos. Por quê? Porque não se formam novas lideranças, então esse também é um momento para isso. Formando as comissões setoriais, tu abre a possibilidade de que surjam novas lideranças, isso é muito importante também. Dirceu, falando um pouquinho da cultura hoje em Veranópolis, como você é presidente desta entidade que faz parte da cultura de Veranópolis, como você vê a cena cultural de Veranópolis nesse momento? Bom, eu não sei se é só aqui, eu até acredito que seja meio que de um modo geral, assim. Normalmente as ações culturais elas ficam muito isoladas. Eu penso que existe muito trabalho em relação à cultura sendo feito, mas como são ações isoladas, elas acabam ficando não é que elas não aparecem. Então as pessoas, a população em geral pensa, mas não acontece nada ligado à cultura. Na verdade acontece. O que falta é uma boa divulgação e fazer com que essas ações elas se amarrem. Isso é um assunto que vai ser tratado hoje aqui também, para ganhar evidência. E aí vai ter uma outra percepção por parte da comunidade. O evento inicia hoje, mas ele tem novas datas que teremos cursos, é isso mesmo, Dirceu? É isso aí. A gente está aproveitando a vinda do Marco Aurélio, ele que era o presidente do Conselho Estadual de Cultura. Ele tem uma larga experiência no assunto que tange a cultura e a vinda dele para cá nos motivou também a oferecer essa possibilidade, porque tem muitos agentes culturais em Veranópolis. Como falei, as ações acontecem, elas só não aparecem tanto. Então a gente está dando oportunidade para esses artistas, esses agentes culturais, para que eles aprendam a fazer os seus projetos, para que eles cadastrem esses projetos nos canais possíveis e aprendam a buscar esse recurso, também a prestar contas. Então, um pouco para o artista aprender o árduo caminho do sucesso, que todo mundo sabe que não é uma coisa da noite para o dia, assim. Então, tem todo esse processo e o Marco Aurélio vai auxiliar. Então, dia 20, 21, 22, se não me engano, né? Logo mais, daqui a 2 semanas, e é bem legal. Acho que os artistas merecem e devem aproveitar esse momento também. Se a pessoa por acaso não conseguiu participar hoje, não tem problema, consegue participar nas outras datas. Lógico, não é ponto, precisa participar do fórum, não. As inscrições elas estão abertas no Facebook, no evento de hoje tem um link que leva para a inscrição, no site da Prefeitura também tem, da Secretaria de Educação e Cultura, de Turismo e Cultura. E também pode ligar na secretaria que as gurias vão ajudar o pessoal a se inscrever lá.
A reportagem também conversou com Beatriz Paulos, diretora executiva da Tua Serra, que falou um pouco sobre a importância deste encontro que ocorre em Veranópolis para a cultura do município e regional. Isso chama-se democratização da cultura, né? Porque também não há cultura única, né? A gente sempre tem que lembrar o seguinte: uma pessoa só jamais ela é cultural, né? Então ela precisa dessa unidade em relação a um determinado grupo. Então nós termos aqui as mais diversas expressões culturais e elas estarem discutindo, colocando seu ponto de vista, vai fazer o caldeirão cultural que Veranópolis é, né? Não são nichos separados, mas sim, eles, nas suas mais diversas formas, eles vão compor o conjunto cultural da nossa cidade. Beatriz também falou de como enxerga a cena cultural de Veranópolis e da região da Tua Serra. Da modernização das nossas casas, o que a gente percebeu é que lá no meio rural pouca coisa mudou. Apesar do conforto que hoje nós podemos ter no meio rural, mas no meio rural isso permaneceu. E o que aconteceu os últimos 5 anos? As pessoas, de uma certa forma, voltaram-se novamente para o meio rural. E este foi o grande despertar. Quer dizer, quando você começa a ter de novo a vivência do simples, conversar muito com os nonos, você se reporta a memória, né? E teve, enfim, uma série de circunstâncias que também contribuíram para isso. Me passou a chamar a atenção nos últimos tempos, por exemplo, que foi um movimento quase que imperceptível, mas que ocorreu, por exemplo, através da igreja. A própria Igreja Católica começou a se voltar mais para as comunidades do meio rural. A comunidade do meio rural, ela tem um ministro, né? Então você começa a perceber que há uma movimentação assim nesse sentido, né? E esse ir e vir das nossas cidades. Acho que um outro legado também foi o seguinte: a minha geração, por exemplo, estudava, quando chegava na hora do 2º grau, do 3º grau, era sair do interior, afastar-se muito da sua realidade local, estudar em outras cidades e tinha empregabilidade na outras cidades. Quer dizer, a gente deixou de ser recurso humano, um capital criativo para as nossas comunidades. E nós nos afastamos muito dessas realidades. O que ocorre hoje é exatamente o contrário, né? O jovem consegue fazer o 2º grau aqui, ele consegue fazer a faculdade aqui, ou ele vai e volta todos os dias e ele permanece também na sua comunidade. Eu acho que nós tivemos um resguardo, assim, um cuidado do público, né, que é uma atividade pública, vamos reconhecer que, né, que são as prefeituras que ajudam, né, e que dão todo o suporte para que isso aconteça, e nós também motivamos, né, então os nossos jovens a ficar mais na cidade, e isso fez com que a gente tivesse novamente movimentação de bandas jovens, de musicalidade jovem, a gente tivesse os grupos culturais, né, em suas mais diversas expressões, e a gente também tem eles participando dos nossos eventos. Então acho que a gente tem uma garantia aí daquele legado que durante a era da industrialização, onde era feio ser colono, né, e ter expressões culturais, a gente tem isso de volta. Com imagens e reportagens de Didi Lusato, direto do Fórum da Cultura de Veranópolis, da SOAL, para a Rádio Estúdio e a Estúdio TV.